Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Mais uma live. Eu não sou assim muito propenso a fazer lives, mas ontem fiz uma, hoje de manhã fiz outra e estou fazendo outra agora. Eu vou divulgar aqui, enquanto o povo entra, eu vou divulgar a live nos canais, no Facebook, no WhatsApp e no Telegram. Eu vou aqui mostrar algumas coisas, falar sobre algumas coisas que eu tenho estado a mostrar. Tal coisa, eu não sou muito propenso a fazer lives, mas sim, as coisas que eu tenho estado a ver, eu não posso ficar calado. Simplesmente existe uma força que me diz mesmo, vai, expõe-te, mostra, fala o que deve ser falado. E enquanto vocês estão entrando, eu vou aqui divulgar no Facebook, no Telegram e no WhatsApp, e já começa a live. Primeiro eu vou divulgar aqui. Precisamos falar de coisas bem importantes. E eu não costumo fazer assim tantas lives, não. Mas é tal coisa. Às vezes a situação exige que assim seja. Já coloquei aqui. Falta só lançar no Telegram, no WhatsApp. Vamos aqui ver. Ok, lançado em todas as redes sociais que eu tenho aqui. E vamos aqui ver, organizar agora aqui para a gente começar a live mesmo. Boa noite, Hérdio. Então, esperar aqui mais um minuto só, para ver se chega mais povo. Mas eu vou começar. Vou aqui abrir aqui para partilhar a minha tela com vocês. E vamos aqui ver. Ok. Então, eu estou compartilhando com vocês a minha tela de... É isso mesmo. Então, vamos lá. Hoje, eu deparei-me com esta notícia. É aquilo que eu estava dizendo. Eu não costumo fazer muitas lives, porque não faço assim. O meu foco não é me autopromover, né? Mas é criar trabalho para esclarecimento. E só que ontem fiz uma live, hoje de manhã fiz outra e agora já estou fazendo outra, porque realmente as coisas estão assim, estão a exigir isso. E hoje eu deparei-me com esta notícia: nova crise da água. O que pode ser feito para evitar outra seca em São Paulo? E este aqui é a maior manipulação, sabe? Vou baixar aqui um pouco o som. É a maior manipulação porque, como eu mostrei aqui, nós aqui, ó, quando nós vamos ver o trabalho do professor Francisco Matos, do Instituto de Geociência da Universidade Federal do Pará, está sendo transmitido aqui, não está? Está, sim, senhor. Quando nós vamos ver o trabalho deste senhor, ele diz: a gente avançou bastante e passamos a chamar de SAGA, o Sistema Aquífero Grande Amazónia. Fizemos um estudo e vimos que aquilo que era o altero do chão é muito maior do que se considerou e criámos um novo nome para que não ficasse essa confusão.
Segundo a pesquisa, o aquífero possui reservas hídricas estimadas preliminarmente em 162.520 km cúbicos, sendo a maior, vou tirar aqui o som do celular, sendo a maior que se tem conhecimento no planeta. Isso considerando a reserva até uma profundidade de 500 metros, porque ela é mais profunda do que isso. O aquífero Guarani, que era o maior, tem 39 mil quilómetros cúbicos e já era considerado o maior do mundo. O aquífero está posicionado nas bacias do Marajó, no Pará, Amazonas, Solimões, no Amazonas e Acre, todas na região amazônica, chegando até a bacias subandinas, ou seja, já no Peru. Para se ter ideia, a reserva Peru e Bolívia, acho eu. Para se ter ideia, a reserva de água equivale a mais de 150 quatrilhões de litros. Daria para abastecer o planeta por pelo menos 250 anos. Ora, por que é que nenhum candidato está falando sobre isto? Porque, supostamente, a água, né? Supostamente não, a água é a base da vida. Qualquer civilização para existir precisa de água. E, como nós vimos aqui, ó, eu mostrei isso. Deixa-me ver aqui onde é que foi que eu mostrei. Aqui, ó. É preciso ver porque é que nenhum candidato está falando sobre isto. Não é? Eu vim mostrar neste outro post, este é o outro, apesar desta imagem ser a mesma deste aqui, não é? É o outro post. Eu vim mostrar aqui num relatório da ONU, onde é que está? Não foi aqui. Aí, deixa eu ver se eu encontro. Um relatório da ONU dizendo que iríamos ter uma carência de água durante 40% até 2030. Eu vou aqui abrir aqui para vocês verem. Verificando. Eu vou abrir aqui o Google, que vai aparecer 40% déficit água. Isto era das Nações Unidas, ou ONU, não me lembro, mas deixem-me ver aqui. Aqui, ó. Isto é um dos relatórios da ONU. Escrevi mal, déficit. Estava a ver se encontrava onde é que estava o relatório das Nações Unidas. Aqui, ó. Está aqui. Pronto. Fomos diretos à fonte. Em vez de estar a ver notícias do relatório, vamos ver o relatório diretamente. Né? Ele está aqui, ó. Até 2030, o planeta pode enfrentar um déficit de água de até 40%, alerta relatório da ONU. E porquê que ninguém está falando sobre estes aquíferos? Que têm potencial de água para mais de 250 anos para todo o planeta. Como é que São Paulo vai passar seca? Se São Paulo, perdoem a minha ignorância, porque eu não conheço ainda o mapa do Brasil assim tão bem, tão ao detalhe, né? Mas eu vou ver aqui onde fica exatamente São Paulo, né, no mapa brasileiro, para ver onde é que ele fica em relação. Eu estou procurando São Paulo, cara. São Paulo, aqui. Onde é que fica São Paulo no mapa exatamente? Então pronto, São Paulo fica aqui, né? Onde é que está aquilo que eu estava vendo do relatório? Sim, aqui. Então São Paulo fica aqui embaixo, né? Fica bem perto. Se nós formos ver em termos de distâncias, não é assim tão longe assim para as tecnologias de hoje. Porque é que não se pega de água? Olha a quantidade de água que está aqui. Não? Está aqui, sistema aquífero Guarani, extensão 1,2 milhões de quilómetros quadrados. Só 840 mil quilómetros quadrados estão no Brasil. O volume de água, 39 mil quilómetros cúbicos de água aqui, só aqui. Por que é que não se está indo usar esta água para acabar com a seca? Por que é que nenhum político fala sobre isso? Por que é que este aquífero que está aqui não está sendo
criado aquedutos, reservatórios, canalizações, seja lá o que for, para administrar a água toda para o Brasil? Porque é que nenhum político está falando sobre isto? E a água é essencial. A água será a commodity mais cara do planeta. Será o ouro azul, como muitos estão chamando já, e já existe um documentário na internet chamado Ouro Azul. Porque é que ninguém está falando sobre isto? Não é? É verdade, Emerson. Boa noite. Boa noite a todos os que estão assistindo. Os que chegaram agora, eu fiz uma live ontem, outra hoje de manhã, que tirei do meu canal, a de hoje de manhã, porque foi só para mostrar algumas pesquisas ao vivo, e agora não pude coibir de vir fazer esta aqui, porque realmente a coisa está a chegar a um nível assim muito extremo, né? Eu estou vendo coisas na internet e as pessoas falando de candidatos e tudo. Cara, não tem candidato, né? Por que é que ninguém está falando sobre esta questão da água, né? Outra questão, né? Agora mesmo, eu publiquei isto no blog. Por que é que os candidatos brasileiros não estão falando sobre isto? Olha, que está aqui. Mais de 2 bilhões de desempregados até 2030, devido ao impacto tecnológico. Olhem bem, os caras estão prevendo que até 2030 existe 40% de déficit de água no mundo. E eles estão dizendo que até 2030 mais de 2 bilhões de desempregados devido ao impacto tecnológico. Para nós termos ideia do que isto representa, hoje em dia no mundo existem 213 milhões de desempregados. Nós estamos a falar em 10 anos, um crescimento de mais de 1000% na taxa de desemprego mundial para mais de 2 bilhões de desempregados. Isto da classe ativa, sem contar crianças, jovens menores de idade e pensionistas, né? As pessoas aposentadas. Então, estamos a falar quanto? 4 bilhões, 5 bilhões de pessoas sem produzir nada? É isso que estamos a falar? Num planeta com 40% de déficit de água? Mas não era preciso ser assim, não é? Não é preciso ser assim, porque nós estamos a ver que existe muita água. Em questão de água, existe muita. Então, por que vai haver um déficit de água? Agora vejam esta relação aqui. Ó. Nós colocamos assim, e colocamos assim, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo ver essa notícia novamente. Índia, empregos, opa, não está escrevendo. Índia, empregos, plantar árvores. Aí. Vejam isto, esta notícia é de 2014. Não? É de 2014. A Índia vai plantar 2 bilhões de árvores para gerar empregos. E isto começou realmente a acontecer. Por que é que não se faz isso aqui? Por quê? Olha, existe aqui no Brasil, não é por causa dos impactos tecnológicos que precisa de haver desemprego. Não precisa de haver desemprego. Precisa haver criatividade para com as coisas. Quando nós vamos fazer estudos, existem imensas vantagens em começar a plantar árvores. Surgem animais, os solos ficam férteis e podemos criar agrofloresta. As soluções existem e são muito práticas, muito fáceis. Dá um pouco de trabalho, claro, tudo dá trabalho na vida, mas as soluções existem para as crises que se estão vivendo. Elas só não são aplicadas porque o sistema de controle não quer. E as pessoas ficam apoiando candidatos aqui no Brasil, que não falam nem sobre a carência de água, nem sobre a perspectiva de mais de 2 bilhões de desempregados para o mundo até 2030. E por que é que eles não falam? As pessoas ficam defendendo os candidatos. Não, este aqui fala bem, este aqui fala... Mas ninguém fala sobre as coisas essenciais. Por que é que eles não falam sobre isso? Porque existe uma coisa que se chama Agenda 2030 da ONU e todos precisam estar em sintonia com essa agenda. Eu já mostrei isso muito aqui no meu canal. Deixa eu ver se eu mostro aqui onde é que está. Agora aqui não sei onde é que está. Teria que procurar e iria demorar um pouquinho mais.
Mas nós podemos abrir aqui a Agenda 2030 dentro do site da ONU. Existe todo um projeto, uma agenda, e os políticos daqui não estão simplesmente querendo sair desse trem que é a nova ordem mundial e a criação de um governo mundial. As riquezas no Brasil existem para ser sugadas, vampirizadas. Coloquem lá um candidato a falar sobre a água que existe nos aquíferos. Coloquem um candidato a procurar soluções com a água desses aquíferos para sustentar o resto do Brasil todo. Coloquem para ver se alguém fala sobre isso. Ou então coloquem alguém a falar sobre essa perspectiva de desemprego e comecem a colocar essas pessoas todas a plantar árvores para gerar água e bom ambiente e emprego. Estão proibidos, não podem falar sobre isso. O Emerson diz: acompanhe as suas informações, vejo que não tem espaço para pessoas nas cidades, sem falar na agenda global da ONU, acabar com a pobreza até 2030. Não tem, eles não querem acabar com a pobreza até 2030. Não tem, não. E o que eles estão querendo, Emerson, é simplesmente criar megacidades. Olha bem o que é que eles estão querendo fazer. Existe toda uma agenda de tirar as pessoas do interior e levar para as cidades, para criar megacidades, cidades onde tem 10 milhões, 20 milhões de pessoas concentradas e, ao mesmo tempo, diminuir a população do mundo. Por quê? Porque se as pessoas estiverem todas concentradas dentro de uma cidade e se colocar essa cidade dentro, morada, é muito mais fácil de controlar. Se as estradas e os carros estiverem sendo guiados por inteligência artificial ligados na internet, quem sair da cidade vai ter que ter uma autorização específica para sair da cidade. E precisa dizer para onde vai. E vai num carro controlado pela inteligência artificial ligada à internet. A coisa é que... Onde que está? Por que não partilham mais estas informações que eu divulgo? Eu vejo que pouca gente partilha estes trabalhos. Cara, partilhem estas notícias que eu crio. Porque quando eu crio uma notícia dessas, eu crio, por exemplo... Ó, vamos aqui ver. Ó, eu vou fechar isto tudo aqui para vocês entenderem. Eu crio uma notícia destas, aqui, falando sobre a questão do desemprego. Aí eu venho e coloco um link para um outro trabalho que eu criei. Neste trabalho que eu criei agora, onde eu revelo o link, eu vou mostrar outros links para outras notícias. E é cheio de links, cheio de informação para baixo. Quando a pessoa vai para outro link que eu criei, já tem muito mais informação. Está aqui, Agenda 2030 da ONU. Está aqui, ó. Este é o 8º objetivo da agenda. Criar emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. Olha bem a contradição. Repara como é que, quando a gente começa a explorar, quando nós começamos a explorar o meu trabalho, estes links, começamos a ver a farsa toda. O 8º, vamos querer abrir. Olha aqui, olha o que é que diz o 8º programa da Agenda 2030. Criar trabalho decente e crescimento económico. E quando nós vamos ler isto ao detalhe, diz que é emprego, criar emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. Como é que é possível isto se eles estão prevendo haver mais de 2 bilhões de desempregados até 2030? Devido ao impacto tecnológico. É uma contradição imensa. Eles próprios estão se contradizendo. E as pessoas não veem. É preciso divulgar em massa estas informações que eu trago. Está aqui. Este é o programa. Nós podemos conhecer. Está aqui, ó, promover o crescimento económico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. E está aqui. Nós podemos ler a agenda e encontrar onde é que está a farsa. É só ler e estudar. É só ler e estudar. E eu, com estes links, eu trago todo esse cenário. Eu mostro onde é que isso está tudo. É preciso estudar, é preciso divulgar. E é tal coisa. Eu ontem, eu fiz uma
uma live ontem, hoje de manhã fiz outra e agora tive que vir fazer aqui, porque essa questão da água, cara, é uma questão assim, né? Não tem porque eles estarem a falar estas coisas. Não tem. Hoje, hoje de manhã, eu criei este post. E isso é uma mentira muito grande, cara. Não tem nenhum candidato político falando sobre a água. Não tem, porque isto é para ser sugado. Toda esta riqueza do Brasil é para ser sugada. A água, o ferro, a floresta amazónica, o nióbio, tudo, o petróleo, é tudo para ser sugado. Os candidatos não têm permissão. Vocês não veem ninguém falando sobre soluções para o petróleo que existe no Brasil. Os caras vão para a televisão ser entrevistados e não tem ninguém que fale sobre a água e sobre o petróleo e sobre o nióbio e sobre o ferro. Não tem ninguém que fale sobre a Amazônia. Não tem ninguém falando sobre esses assuntos. Aí as pessoas estão nas redes sociais torcendo por candidatos, achando, não, este candidato aqui é que vai ser a solução, porque é o melhor de todos. Ou aquele outro ali é que vai ser a solução. É o político salvador. Pensem, por que nenhum candidato está falando sobre solução para o petróleo, sobre solução para a água? Se nós sabemos que existe água no Brasil para alimentar o planeta por mais de 250 anos. Por que nenhum candidato está falando sobre o ferro que existe no Brasil? Ou sobre o nióbio, ou sobre a Amazônia? E ficam rondando ali em assuntos de segurança, a criminalidade, sobre o déficit orçamental e os impostos e bababá. E eles não vão ao cerne da questão, porque não podem ir. Todos eles estão vendo se sentam na cadeira do trem da nova ordem mundial. A questão é só essa. Existe uma agenda específica para o Brasil e todos vão procurando se sentar no trem que conduz o Brasil nessa nova ordem mundial. Claro, eles vão procurar resolver esses reflexos sociais de toda essa vampiragem que está acontecendo no Brasil. Porque os reflexos sociais começa o sistema de saúde a deixar de funcionar, o sistema educacional também não funciona, aí a economia começa a haver buracos económicos, como agora, que está faltando orçamento para federal para as prefeituras e para os municípios, não é? E eles vão procurando mexer, falam sobre essas coisas, mas eles não vão falar sobre o cerne da questão. Porque bastava as pessoas se dedicarem, focar a população brasileira, dar formação à população brasileira para trabalhar no resgate dessa água, para plantar imensas árvores, criar um sistema de agroflorestal, de engenharia agroflorestal aqui no Brasil, a agricultura agroflorestal, o nome já está dizendo, é agrofloresta. Por que é que eles não estão falando sobre isso? Questionem isso, as pessoas divulguem o meu trabalho, por favor. Eu estou vendo que o meu trabalho não é muito divulgado e as informações são muito pertinentes. Perguntem isso às pessoas que vocês conhecem, às pessoas na internet. Por que é que o candidato delas não está falando sobre estes assuntos? Deixa-me ler o que é que vocês estão aqui a falar. O Emerson, solução é esta, preparado para morar longe no livro de Mateus 24, Messias disse para ir para os montes. Estes candidatos são bonecos da elite mundial. Exatamente. Parece que a liberdade acaba em 2023. A liberdade nunca existiu, Emerson. Existe mais liberdade de ação, mas a liberdade mesmo não existe. E isso é uma outra questão, né? Será que perante o nível de consciência das pessoas atualmente, será que a liberdade seria a melhor opção? Né? Isso é outra questão, né? Eu não estou querendo agora debater, mas quem sabe a gente possa debater isso noutro engaldo, só sobre a liberdade. Vou guardar essa ideia. Pois é, Sónia, as pessoas estão sob hipnose. É possível, é sim, senhor.
Eu estava mostrando aqui, né? Estava mostrando aqui que os caras dizem que vai haver mais de 2 bilhões de desempregados no mundo até 2030. Aí a Agenda 2030 diz que é para haver trabalho pleno para todos e todas. Que contradição é essa? Não, essa Agenda 2030 é areia nos olhos. Simplesmente. É jogar a areia nos olhos das pessoas. E aí vêm aqueles programas das fundações, Rockefeller e Open Society Foundation, como eu tenho estado a mostrar nos vídeos, para criar programas comunitários e de ação dentro das comunidades, são paliativos, só para as pessoas não verem o que é que realmente está a acontecer. Aí vem a ONU e diz que até 2030 vai haver um déficit de água de 40%. E por que é que não falam sobre os aquíferos que existem aqui no Brasil? Por que é que não existe uma política para isso? O Emerson diz que não existiria espaço para 90% da sociedade. Eles montaram todo um sistema desde a indústria da alimentação, indústria fármaca e indústria bélica. Não, Emerson, ao contrário. Se nós vivermos de forma equilibrada na sociedade, com conhecimento de recursos humanos, sobre conhecimento das forças da mãe natureza, nós podemos ter muito mais gente no planeta. Mas é com outro estilo de vida. Não é com este estilo de vida que nós estamos vivendo, não. É com um estilo de vida muito mais equilibrado com a natureza, conhecimentos da agrofloresta, respeito uns com os outros. A água é fundamental e será privatizada no mundo todo, dada a Nestlé e a Coca-Cola. Pois é, esse é o objetivo deles. E isso é uma coisa que eu também fui mostrar. Eu fui mostrar aqui, deixa eu ver aqui que eu vou buscar, que a Nestlé, aliás, que o Temer teve a fazer reuniões dentro do Fórum Económico Mundial em 2017 ou 2018. Deixa eu ver aqui, se eu encontro aqui. Privatização. Está aqui, ó. Onde não existe documento que prove que os caras estão vendendo a água para a Coca-Cola e para a Nestlé. Não tem. O que nós vemos são indícios. Não é? Não existe prova. Não podemos dizer, eles estão vendendo. Ainda não podemos dizer isso. Mas está aqui, ó. Aqui o Guarani já pode ser alocado pela Nestlé com esta PLS, Proposta de Lei do Senado, número 495 de 2017. Está aqui, ó. Ou seja, como é que é? Não está aqui. Olha aí, que surpresa, né? Os caras não disponibilizam mais a informação. É muito interessante isso, né? Olha aí. Olha aí, que interessante, né? Qual é o nome deste APL? Os caras não querem que a gente saiba das coisas. Olha aí. O Senado escondeu isso. Ainda bem que eu não bati uma print. Falha minha. Eu costumo bater prints destes sites e não bati uma print do site, cara. Vou ver aqui. LS 495 de 2017. Vamos ver se nós encontramos. Está aqui ela. O que é que diz aqui? Altera a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para introduzir os mercados de água como instrumento destinado a promover a alocação mais eficiente dos recursos hídricos. Aí, está vendo? Promover a alocação. Então, vamos aqui, vou já fazer isso aqui. Ir ao blog. Isto aqui é em qual? Privatização da água brasileira. Aproveite e vocês vão vendo como é que tudo isto é feito, este meu trabalho. Foi isso que eu estive fazendo hoje de manhã, com uma live que eu estive a fazer de manhã, mostrando às pessoas como é que eu faço estas pesquisas e está aqui, privatização, editar, para as pessoas terem noção da complexidade que é conseguir criar este tipo de pesquisas e de trabalhos. Mas é uma rede de informação, todo o meu blog e
o blog e os meus vídeos, é uma rede de informação, vocês precisam ficar ligados nisso, entender a complexidade deste trabalho, para começarem a divulgar. É isso, é isso. Ok, atualizar. Ver aqui se ficou ok. Os caras querem esconder, né? Aí, o link não aparece, fica escondido. Vamos ver. Pronto, o link está atualizado. Né? Mas é para vocês verem, né? Vocês verem que a água, ela precisa, ela já existe a permissão para alocar, ou seja, ceder a exploração de água a companhias estrangeiras. Aí nós vemos, sim, era isso que eu também ia mostrar, não é? Está aqui, eu faço a descrição da lei. É preciso estudar para nós entendermos o que está acontecendo. Diz assim, ó, o governo poderia privatizar o aquífero Guarani, como sugerem as mensagens nas redes, porque o pessoal começou a saber disto e começou a divulgar, né? Aí a BBC foi questionar a Secretaria Especial de Comunicação, ligada à Secretaria-Geral da Presidência da República, que afirma que, ao contrário do que dizem os textos nas redes sociais, não houve reunião entre Temer e o executivo belga Paul Bulc, atual presidente da Nestlé, durante o Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, no final do mês de janeiro. Houve um jantar promovido pelo Fórum Económico Mundial em que os dois estavam presentes, diz a nota. Ainda de acordo com a SECOM, não há no governo qualquer discussão em torno desse assunto, a possível privatização do aquífero Guarani. Sim, não existe discussão sobre a privatização do aquífero, mas existe já proposta de lei no Senado para haver alocação dos recursos hídricos no Brasil. Passo tão pouco até conseguir privatizar isso tudo, né? A assessoria de imprensa da Casa Civil da Presidência da República reforça a negativa. Não há a respeito disso em análise na Casa Civil. De qualquer forma, não seria fácil levar a ideia adiante, segundo os pesquisadores. Não existe qualquer possibilidade de privatização dos mananciais subterrâneos ou dos recursos hídricos brasileiros se for seguida a legislação vigente, mas pode ser alocado. Não há privatização. E como é que se vai alocar um aquífero inteiro? Eu gostava de entender isso, né? Sim, não está privatizado, mas estão alocando um recurso desses. Como assim? O que é que diz esse contrato? Quando fizerem um contrato para alocação, o que é que diz esse contrato? É por quanto tempo? Não é? Porque se eles vão alocar, então existe talvez uma exclusividade de uso dessa água. E durante quanto tempo? E não se fala sobre isso. Nenhum candidato está podendo falar sobre esses assuntos. É isso que eu tenho vindo a trazer. A nova ordem, infelizmente, vai acontecer. Não tem como friar. Existe uma agenda homossexual e uma sociedade hipnotizada. Sim, a nova ordem mundial já está acontecendo, Emerson. Só alterando a Constituição, uma PEC poderão privatizar a exploração dos recursos hídricos. Temos que estar espertos. Mas é isso que eu estava mostrando, Sónia. Eles não privatizam, podem até não privatizar por ser inconstitucional. Só que eles já existe essa proposta para fazer a alocação. Aí, como é que será feita essa alocação? Porque, por exemplo, quando nós alugamos uma casa, né, ou uma loja, um espaço, existe um contrato para utilização exclusiva daquela pessoa que está fazendo a alocação do espaço. Como será, então? As alíneas desse contrato para fazer a alocação do aquífero, né? Por que é que não se fala sobre isso? Né? Por que é que não se fala sobre a origem da droga que entra aqui no Brasil? São assuntos muito delicados que esses políticos não falam e as pessoas ficam achando que os caras são solução. É isso que eu fico assim, cara. Eu vejo pessoas inteligentes na internet, pessoas inteligentes, cara, estão fazendo trabalhos na internet de divulgação de informações e de pesquisa e de repente estão defendendo um candidato. Mas será que elas não estão entendendo, cara? Não estão entendendo que não tem candidato. Eu não entendo, sinceramente, eu fico sem entender como é que as pessoas, de repente, elas esquecem. Esquecem-se que tudo isso é uma grande manobra. Tudo é uma grande manobra. E nós precisamos estudar a fundo estes detalhes todos para entender.
A água foi adulterada com flúor, tóxico de cloro para causar demência e lentidão psíquica no brasileiro. E não só, nos Estados Unidos isso já está mais comprovado que os caras andaram fazendo isso em alguns locais e onde se conseguiu fazer pesquisa a esse nível conseguiu-se parar, mas nem em todo lugar se fez pesquisa na água. Onde eu só consegui ver novelas, futebol, viver uma vida sem sentido lógico, né? Vampiragem é ótimo, bingo. É isso mesmo, Daniel. É porque é isso mesmo que está a acontecer. E pronto, eu vim só mostrar estas informações, são informações muito pertinentes, que é isso, né? Link BR, que é isso? Passem lá, olha isso. Este cara aqui, man. Vem este cara. Eu acho engraçado é que o pessoal entra nas lives dos outros para, para fazer propaganda do canal deles, mesmo. Isso já aconteceu um bocado de vezes aqui. Já aconteceu um bocado de vezes aqui nas lives. Quando eu estou na live, aparece sempre um que vai. Ei, passem lá no meu canal, curtam lá e tal. Eu acho que eles andam no YouTube, sabe? E ficam procurando lives para fazer divulgação dos canais deles, né? Tudo bem, deve ser um jovem, deve ser uma criança. Mas pronto, eu liguei esta live mesmo, assim, uma live curta, para mostrar isto. Divulguem, cara. Incentivem a divulgação destes links. O trabalho do blog é um trabalho bem complexo, bem profundo, e as pessoas precisam ter acesso a este tipo de informação. Precisam tomar consciência, cara. Eu estou vendo coisas assim, muita falta de consciência, noção do funcionamento da sociedade, sabe? Me ajudem nisso, divulguem o máximo que puderem este meu trabalho, tá? Então vá, meus amigos, muito grato aí pela vossa atenção, era uma live curta e tudo bom para todos, muita luz!